Um belo dia, pessoal, eu quis entender por que uma isca flutuava, a outra afundava, a outra ficava no meio da água e eu não sabia o que era aquilo ali. Até eu adquiri um pouco de conhecimento a mais do que eu tinha e hoje eu vim passar para vocês o que eu aprendi. O que são as profundidades? Iscas de superfície, que são iscas floating, iscas suspende, que são iscas que ficam suspensas numa determinada profundidade. Quando você utiliza o trabalho da isca, quando você começa a enrolar a isca, ela vai se manter numa profundidade. E iscas de profundidade que elas afundam, são iscas sinking, que a gente chama. Por exemplo, essa aqui é uma isca Spearhead Ryuki, tamanho 110S. Esse S é de sinking. A isca ela já me disse que ela é uma isca que afunda. Então, ao jogar a isca na água, quando a gente recolhe essa isca e a gente para de recolher, ela vai afundar. Ela vai ir para o fundo do local que você está pescando. Ela não vai subir e nem vai se manter na profundidade que você parou a sua mão no trabalho da isca. Por exemplo, outra isca que faz isso é a Realis Spin da Dole International. Ela é uma isca de chumbo, então quando você joga, ela já cai na água, descendo para o fundo. Isso se chama sinking, iscas que afundam. O que é uma isca suspending? A isca suspending é uma isca que, ao você jogar a isca na água e começar a recolher, ela se mantém numa profundidade quando você para de enrolar a linha, quando você para o trabalho da isca. Por exemplo, essa aqui é uma isca da Dole International, que é a Realis Jerkbait 85 SP, que é suspending, que são iscas suspensas, que ao recolher e você parar a mão, ela vai se manter um tempo nessa profundidade e ela vai depois começar a subir ou descer. Nesse meio tempo, quando ela para nessa profundidade, é quando o peixe ataca. Essa é uma isca, para mim, coringa, para você utilizar em qualquer pescaria. Então, joguei a isca, recolhi. Ou ela vai, depois que ela ficar suspensa, subir, ou ela vai descer. Nesse caso aqui, eu creio que ela vai subir, porque eu já fiz esse teste. Então, recolhi, parei a mão, ela faz o trabalho de suspende durante um tempinho e depois ela sobe ou desce. Por exemplo, ó, parei a mão e ela começa a subir lentamente. A gente chama isso de slow floating, que é subida devagar. Assim como outra isca, que é exatamente a mesma isca que eu utilizei agora para mostrar para vocês, que é a jerkbait. Essa aqui, ela é um tamanho um pouco maior, que é o tamanho 100. E ela vai fazer o mesmo trabalho, que é o trabalho de suspende, que é parar na profundidade um tempinho, e depois ela vai subir ou ela vai descer. Essa aqui, no caso, que é o tamanho 100, ela vai descer. Ela vai fazer um processo de slow sinking, que é uma descida devagar. Então joguei, recolhi, parei a mão, ela vai se manter um tempinho e depois ela começa a descer. Por exemplo, ó, parei a mão, ela começa a descer lentamente, entendeu? Agora, o trabalho de superfície, que é a isca floating. A isca floating, ao cair na água, ela de cara já vai subir para a superfície. Ela não vai fazer o trabalho de suspende, que é parar numa determinada profundidade. Ela não vai descer, que é o trabalho da sinking. Ela vai ficar na superfície, que é o trabalho dela de floating. Então, essa aqui, por exemplo, é a Bayruth Reprush 62F de floating, que flutua. Olha só, vou jogar ela aqui, ela vai cair e vai subir na mesma hora. Assim como, por exemplo, a Dole Realis Pencil, essa cor é linda, que você vai jogar, ela vai cair e vai subir na hora. Então, pessoal, basicamente é isso daí. Iscas floating são iscas que flutuam, iscas suspendem
são iscas que se mantêm naquela profundidade enquanto você está trabalhando a isca e dá uma leve parada de mão. E aí depois ela vai subir ou ela vai descer. Ela vai fazer o processo, se ela estiver subindo, de slow floating, ou se ela estiver descendo, de slow sinking. Essas duas cartadas na manga, que é a isca de suspende, fazer esses dois trabalhos de subir ou descer, é simplesmente sensacional para você conseguir administrar onde que o peixe se encontra, em qual profundidade que o peixe se encontra, tendo uma isca com trabalho sensacional durante um bom período, que é quando ela está descendo, fazendo o slow sinking, ou quando ela está subindo, fazendo o slow floating. Você para a mão, faz o trabalho de suspende, depois continua trabalhando, para a mão de novo, ela vai dar aquela leve subida ou aquela leve descida, para a mão de novo, ela vai fazer o trabalho de suspende, e assim sucessivamente até ela chegar na profundidade que ela vai alcançar, ou na profundidade descendo, de sinking, ou subindo, flutuando, que é a de float, tá ok? E também a gente tem as iscas floating, que são as iscas de superfície que a gente chama normalmente, são iscas que flutuam na hora, que você para a sua mão, ela já sobe diretamente, sem subir devagar, ela sobe rápido, entendeu? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e manda esse vídeo pro seu amigo aí, para ele conhecer um pouco sobre essas questões de profundidade de isca. Tamo junto, Perneta Fishing na área. Valeu, fui!